novamente a graça e a paz do Senhor para todos. Desculpa aí se a voz falhar um pouquinho, porque eu tive crise de garganta essa semana e a garganta ainda está um pouco ruim aqui, mas dá para a gente trazer a mensagem hoje. Meus irmãos, você já pode ir abrindo no livro de Gênesis e eu quero dizer para você que nós estamos aí numa pregação única, mas dividida em 3 partes, sobre a vida de José, as lições que José, o sonhador mor, como disse seus irmãos, as lições que a vida de José, que a história de José nos trazem, os aprendizados que nós temos acesso na palavra de Deus, não são poucos. Todos esses aprendizados que nós tivemos e estamos tendo com a vida de José. Você que está acompanhando desde o início, você sabe já o tanto de coisas que nós já aprendemos da parte material, foi a primeira pregação, a parte emocional, que foi a segunda pregação, e agora, em última instância e mais importante de todas, a parte espiritual. Porque quando você está bem espiritualmente, a tendência, não é que seja uma regra, mas quando você está bem espiritualmente, a tendência é que você fique bem nas outras áreas. Ou pelo menos aprenda a suportar melhor as dificuldades das outras áreas da sua vida. Quando a gente está com Jesus no barco, como diz aí o clichê, pode até o vendaval bater ali, a chuva chegar, mas o barco não afunda, porque espiritualmente estamos bem. E se você estiver espiritualmente bem, se você estiver em ligação com Deus na tua vida, teu barco não vai naufragar em nenhuma área da sua vida. Vamos abrir de todas as lições que nós temos sobre a vida de José, a parte espiritual. Vamos abrir em Gênesis 41, versículo 38, que é o primeiro ponto da nossa mensagem. Que é: não se ache espiritual. Não se julgue espiritual. Mas procure ser espiritual. Porque geralmente quando você se acha espiritual, de imediato vem a soberba no seu coração. Então não se ache espiritual. Busque ser uma pessoa espiritual. Então Gênesis 41, versículo 38, diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Veja, sabemos que quando José interpretou o sonho de Faraó, imediatamente José deu uma ideia a Faraó: coloca um homem aí, Faraó, que tenha uma mente para guardar esses cereais durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez, ele, sabendo administrar, consiga a nação sobreviver nos 7 anos de escassez. E Faraó, diante de todos ali, solta essa frase: acharíamos um homem, um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Veja, em momento algum, se você está acompanhando a leitura, se você está acompanhando as pregações,
Em momento algum, José disse, eu sou espiritual. Em momento algum, José disse, eu sou um homem de Deus. Em momento algum, José disse, eu sou uma pessoa que tem um respaldo divino. Eu sou um homem que fala pela boca de Deus. Eis-me aqui. Em momento algum, José se pronunciou como porta-voz de Deus ou como um representante ali oficial de Deus. Mas ele era o representante, o único, naquele momento ali, naquele lugar, ele era o único que tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele era o único que tinha contato com Deus. Ele era o único que tinha um relacionamento com Deus. Mas ele não disse que tinha, ele não disse em momento algum que era o cara, que era espiritual demais, que tinha contato com Deus. E hoje o que nós vemos é muitas pessoas que se acham espiritual, que se dizem espirituais, que abrem muito a boca para dizer que fala com Deus, que isso e aquilo outro, quando na verdade são pessoas extremamente carnais e ignorantes da palavra de Deus. Então, essa é a primeira lição espiritual. Não se julgue espiritual. Não se pronuncie espiritual. Não se ache espiritual. Porque a espiritualidade, ela é construída a cada dia. E o apóstolo Paulo, né, em suas cartas, ele diz que não se julga ser um varão, estar na estatura de varão perfeito, mas ele prossegue para alcançar a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito seria o auge, vamos dizer assim, da espiritualidade de alguém. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, a qual eu acredito que nenhum de nós chega nem 10% da espiritualidade dele, da intimidade que ele tinha com Deus, da fé que ele tinha, de tudo que Deus proporcionou na vida dele, das experiências espirituais que ele teve, de até mesmo ser ali arrebatado até o terceiro céu, aquela coisa toda. Nenhum de nós chegou nem em 5, 10% da espiritualidade do apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo não se julgou espiritual, não se julgou que estava na estatura de varão perfeito, porque eu e você vamos nos julgar dessa forma. Então, a espiritualidade é construída a cada dia. Então, busque construir espiritualidade. Não busque falar que você é espiritual, dizer que você é de Deus. Não é você que tem que dizer que você é de Deus. São as pessoas que estão ao redor de você que tem que ver Deus em você. Veja que Faraó viu Deus em José. Ele olhou para José e disse, olha, em quem acharíamos, onde é que acharíamos um homem aqui em que haja o Espírito de Deus nele? Só você, José. Nesse lugar aqui só tem um aqui que Deus fala com ele. Só tem um aqui que tem contato com Deus. Só tem um aqui que realmente tem o Espírito de Deus. Só tem você aqui. Então, deixe que as pessoas digam que você é espiritual. E como é que as pessoas vão reconhecer em você a espiritualidade? Nos seus frutos, no seu dia a dia. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, né? E eu estou frisando bem nesse ponto, né? Porque realmente é um ponto relevante. E eu estava conversando com uma pessoa esses dias e dizendo para a pessoa, imagina, eu digo para você que sou pastor, aí eu chego aqui, tá, você me vê tratando minha esposa mal, você me vê falando palavrão, você me vê uma pessoa com intenções malignas, não pagando o que eu devo. O que você vai achar de mim? Você vai olhar para mim e dizer, esse cara é pastor mesmo? Da mesma forma, muitos evangélicos hoje, que se dizem tão espirituais, mas que estão cometendo tantas
tantas atrocidades, tantos pecados, tantos escândalos, e que as pessoas olham para ele e dizem, esse cara é evangélico mesmo, esse cara é cristão mesmo, esse cara é de Deus mesmo, essa pessoa é de Deus mesmo. Então, o que vai mostrar para as pessoas a tua espiritualidade é o teu modo de falar, é o teu modo de agir, é o teu modo de pensar, é a tua integridade. É as pessoas observar que você quer o bem dos outros, que você não está desejando mal, nem está querendo vingança, nem está querendo mal de ninguém. São essas coisas que vão mostrar. Isso é a luz, isso é a luz. Muita gente pensa que o povo vai ver uma luz em mim, pensa que os outros vão ver você como Moisés, brilhando. Irmão, o que aconteceu lá em Moisés foi algo extraordinário. Mas não pense que isso vai acontecer com você, que as pessoas vão ver você brilhando, não. O brilho que as pessoas vão ver em você é isso, é suas atitudes, sua forma de agir, sua forma de falar, seu dia a dia. Esse é o brilho de Deus que as pessoas vão ver em você. Então, não diga que é espiritual, não se ache espiritual, mas procure ser espiritual a cada dia. Amém? Outra coisa que nós aprendemos espiritualmente com José é algo que estava até conversando agora, sem querer a gente tocou nesse assunto aqui nos bastidores aqui antes de iniciar, mas é algo que hoje é altamente difundido, não só em dizer, em palavras, mas em ações. Isso é altamente difundido nas igrejas, muitas vezes, infelizmente. Nós aprendemos com José, meus irmãos, que nós não somos o centro. Se você olha para a história de José e você acha que é a história de José, o personagem principal da história é José, você está enganado, meu irmão. O personagem principal da história é Deus. Como Deus criou circunstâncias, permitiu situações para que José chegasse onde chegou, para preservar a nação eleita, para que a nação eleita não morresse de fome. Então, veja que o personagem principal dessa história muitas vezes se apresenta oculto em muitas pregações. Porque tem muita pregação por aí que coloca como personagem principal José, quando de fato o centro de tudo é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. José é apenas um mero instrumento nas mãos de Deus, e ele mesmo reconhece isso. Então nós não somos o centro. Gênesis 45, versículo 3 ao 8. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como um regente em toda a terra do Egito. Veja, o próprio José reconhece: tudo isso que aconteceu aqui tem nada a ver comigo, tem a ver com os planos de Deus,
tem a ver com os propósitos de Deus. Deus me enviou para cá, não foi vocês não. Vocês estão achando que vocês me enviaram para cá, vocês estão achando que vocês fizeram tudo aquilo ali, me venderam, vocês estão achando que Deus permitiu aquilo ali. Deus permitiu porque ele tinha um propósito. Deus poderia intervir ali de alguma maneira e evitar que José fosse vendido. Deus poderia ter ali chamado a atenção de Jacó e ele aparecer ali e ele ir em busca do seu filho e ele conseguir resgatar o seu filho antes de chegar na casa de Potifar, por exemplo. Deus poderia ter intervido ali de alguma maneira. Deus poderia ter jogado até uma praga ali nos irmãos de José ali, para que eles não tivessem nem força para jogar José naquele poço. Não sei, diversas maneiras Deus poderia intervir. Ou você acha que Deus não é poderoso para isso? O problema é que muitas vezes você só acha que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Deus também pode não fazer, porque Ele tem projetos, planos superiores aos nossos planos. Então tira isso da tua cabeça, que você é o centro, que tudo está relacionado a você. Não tem nada relacionado a você. Se Deus te usa de alguma maneira para pregar, para evangelizar, para orar por alguém, por alguma coisa, tire da sua cabeça que você é alguma coisa. Você é um mero instrumento nas mãos de Deus. E veja que José, governando o Egito, não deixou de reconhecer isso. Eu estou aqui porque Deus assim o quis, para a preservação da nossa geração, para a preservação do povo escolhido de Deus, para a preservação, porque Deus prometeu e Ele cumpre. Então, ninguém é o centro, nenhum de nós somos o centro. Essas teologias fracas, porque isso não é nem teologia. A gente às vezes chama de teologia, mas é um insulto à teologia chamar essas coisas que estão vindo aí de teologia, meu irmão. Porque a teologia verdadeira, ela sempre aponta para Deus. A teologia verdadeira ela é teocêntrica. A teologia verdadeira é cristocêntrica. A teologia verdadeira ela não coloca o homem no centro. Ela não é antropocêntrica, ela não coloca o homem no centro. E nós vemos hoje, a pregação de hoje, as igrejas hoje muitas vezes colocando o homem no centro. Esse dia eu dando uma aula na classe de teologia, e eu estava explicando justamente isso. Porque muitas vezes as igrejas hoje estão tratando como se o homem estivesse no centro e Deus fosse um garçom de luxo ali. O que é que você quer hoje? Cura? Estou aqui para te dar. O que é que você quer hoje? Emprego? Está aqui. O que é que você quer hoje? Vitória? O que é que você quer hoje? Deus não é garçom, meu irmão. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é Deus que nos serve. Somos nós que temos que servir a Deus. Então, vamos desinverter as coisas, porque já inverteram. Então nós vamos desinverter as coisas. Vamos colocar a verdade de Gênesis a Apocalipse. Em nenhum momento o homem é o centro. Deus é o centro. Jesus Cristo é o centro. Então, se acorde, se alerte contra essas falsas teologias que prega que o homem é o centro. Misericórdia. Isso sim é uma blasfêmia. Outra coisa que a gente aprende espiritualmente é não se preocupar com a ingratidão. 40, versículo 23. Isso poderia até ficar na pregação anterior sobre a parte emocional, mas como eu esqueci de falar na outra semana, a gente vai tocar nesse ponto agora. Não se preocupe com a ingratidão. Capítulo 40, versículo 23, diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José,
antes se esqueceu dele. Ingrato. Deus usou José ali para revelar o sonho dele. José ainda pediu a ele, lembra de mim. Por quê? Porque ele ia estar numa posição de servir a Faraó. Ele poderia tirar José da prisão, até mesmo colocar José para servir a ele. Se ele não quisesse colocar José para servir ou para ser algo maior, ele poderia trazer José e colocar José para servir a ele ali. Ser um servo dele ali. Sair da prisão era algo melhor do que o que José estava vivendo. Mas ele foi ingrato. Ele passou ali e esqueceu de José. Mas é claro, tudo isso estava dentro do projeto de Deus. Até mesmo o fato dele esquecer estava dentro do projeto de Deus. Porque depois ele vai lembrar no momento certo. Então, não se preocupe com a ingratidão. Faça as coisas pelas pessoas. Abençoe as pessoas da forma que você puder. Ajude as pessoas da forma que você puder. Claro, ajude sem se prejudicar, mas ajude as pessoas da forma que você puder. E não se preocupe se as pessoas vão ser gratas ou ingratas, porque Deus está vendo tudo. E Deus já lhe recompensa no momento certo, na hora certa. Deus abençoa. Se Deus não usar aquela pessoa que a gente ajudou, que a gente estendeu a mão para nos ajudar, Deus vai usar outras pessoas no momento certo. Então não se preocupe com a ingratidão. Infelizmente faz parte da vida do cotidiano, ingratidão. E a gente se entristece, a gente muitas vezes chora, a gente muitas vezes se lamenta muito com a questão da ingratidão. E não é sem razão, porque muitas vezes a gente, pessoas que a gente até admirava e foram ingratos conosco. Então não se preocupe com isso. Deus, ele olha tudo e ele sabe todas as coisas. E a palavra diz que tudo que você plantar, você vai colher. Tanto de bom como de ruim. Amém? Outra coisa. Nem todas as respostas Deus nos dará. Capítulo 40, versículo 20 e 22. Veja, e aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do copeiro-mor do meio dos seus servos e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Então observe uma coisa, meu irmão. José interpretou o sonho do padeiro, o sonho do coveiro, o sonho do copeiro, interpretou o sonho de Faraó. Qual foi o único sonho que José não interpretou? O dele. Em momento algum você vê José entendendo o sonho que ele teve, só no final, que ele vai compreender ali. Mas ele passou 14, 15 anos ali sofrendo, passando por tudo aquilo ali, sem entender o sonho que ele teve, sem interpretar de fato como seria. Porque é claro que ele tinha uma noção. Ele sabia que em algum momento da vida dele, seus irmãos, seus pais, iam ali se dobrar a ele. Ele está numa posição acima deles. Mas ele não sabia como seria aquilo. Então muitas vezes a gente fica pedindo resposta disso, resposta daquilo a Deus. Tem até igreja aí, não sei o que, Deus responde. Deus não tem obrigação de responder a nada. Deus não tem obrigação de dizer nada a ninguém. Então cuidado. Você às vezes coloca essa obrigação nas mãos de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de te responder, de te dizer na hora que você quer e tal, aquela coisa toda. E muitas vezes você está em busca de falsos profetas para revelar e para dizer o que Deus não falou. Eu já vi pessoas catucando o outro para... Deus não falou nada não. Deus não disse nada para tu não, para falar para mim.
Se Deus tem alguma coisa para falar através de alguém para você, Ele vai falar. Ele não precisa você catucar a pessoa para a pessoa pegar e falar, não, porque ela vai falar da mente dela. E outra coisa, que a gente tem que dar prioridade, que muitas vezes eu vejo o povo de Deus correndo atrás eu quero ouvir Deus falar. Aí o camarada vai para o círculo de oração tentando ouvir Deus falar. Ele não está tentando ouvir Deus falar, ele está tentando ouvir a profecia. Ou profetada, que a maioria das vezes é profetada. Ele não está querendo ouvir Deus falar, está querendo ouvir o profeta falar. Porque se ele quisesse ouvir Deus falar, ele abria a Bíblia e lia. Se ele quisesse ouvir Deus falar, ele dava ouvido a uma pregação. Porque quando uma pregação genuinamente cristã, evangélica é pregada, Deus está falando ali. Então cuidado com essa coisa de Deus tem que dar resposta, Deus tem que falar. José passou anos aqui, sem saber o que ia dar o sonho dele. Sem saber o que ia acontecer. E no final, Deus mostra a ele ali. Amém? Então cuidado. Amém? Dê prioridade à palavra de Deus. E outra coisa que nós aprendemos, já chegando já ao fim, é que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Essa é uma das maiores lições da história de José. Tanto coisas boas como as coisas ruins. E muitas vezes a gente reclama muito das coisas ruins. E a gente não consegue entender que tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa quer que tudo seja a favor. E não é isso que o versículo está dizendo. Quando o versículo diz tudo coopera para aqueles que amam, antes de dizer isso, ele disse, olha, as angústias, as tristezas, as necessidades, as perseguições, tudo coopera. Então, cuidado. Pare de reclamar, pare de murmurar. E tenha consciência que Deus está no controle de tudo. 41, versículo 25. Capítulo 41, versículo 25. Diz assim: Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Veja. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. O que é que Deus notificou a Faraó? Só foi as vacas gordas que Deus notificou a Faraó? Não. Deus notificou as vacas gordas e as vacas magras. Foram só as espigas bonitas, as espigas robustas ali que Deus mostrou a Faraó? Não. Tinha as espigas feias ali que engoliram as espigas bonitas. Que brincadeira. Então, tanto as vacas magras quanto as vacas gordas, meu irmão, estava tudo no propósito de Deus. Veja que ele diz, o que Deus vai fazer, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E o versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Veja, essa coisa que Deus está mostrando aí a Faraó através desse sonho foi determinação de Deus. Deus determinou e Deus se apressa em fazer. Então, tudo está no controle de Deus. Não pense que escapou alguma coisa do controle de Deus, não. Tudo está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle do mundo, da humanidade. Deus nunca perdeu o controle. Pastor, se Deus não perdeu o controle, por que acontece tantas atrocidades? Por que acontece tantas mortes? Por que tem tantas pragas, tantas coisas?
porque tem um tempo determinado para tudo. E a palavra diz que quando essas coisas estiverem maiores, estiverem mais pesadas, estiverem multiplicando-se na terra, a falta de amor e tantas outras coisas, ele disse, é aí que eu venho. É nessa hora que Jesus vai raiar nas nuvens e vai vir. Então eu quero dizer para você, está próximo a volta de Cristo. Ele já tinha dito que iria acontecer. Tudo está no controle de Deus. É claro, todo sofrimento e todas essas coisas que é acometido ao ser humano, embora esteja no controle de Deus, foi seara do próprio ser humano. Porque a Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O homem plantou tudo isso quando se rebelou contra Deus, quando pecou contra Deus. E o homem está colhendo tudo o que ele plantou. Agora, essa colheita que o homem está colhendo tem um tempo determinado para cessar. Todo esse mal que existe na terra tem um tempo determinado para cessar. Note que tinha tempo para começar e para terminar aqui também, na história de José. 7 anos das vacas gordas, depois vinha 7 anos das vacas magras. Mas ia acabar os anos das vacas magras. Era 7 só, não era 8, 10, infinito não. Então tem um tempo determinado por Deus para tudo. E para finalizar, eu não posso deixar de olhar como um todo para a história de José e ver a semelhança a qual essa história nos mostra. É semelhante a quê? A história de José, pastor, é semelhante a quê? É semelhante à história de quem, pastor? É só olhar, é só ler, é só aprender que você vai observar. Jesus, lá em Lucas 24, ele diz para os 2 discípulos que estavam andando com ele ali no caminho de Emaús, que tudo que estava escrito apontava para ele, que toda a escritura estava falando dele. Jesus é o centro de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Veja que José foi traído, ele era filho, foi traído, foi vendido, inclusive por moedas de prata. Você acha que isso é coincidência? José se tornou escravo, de filho ele passou a ser servo, escravo. De escravo, ele desceu ao mais baixo nível, uma prisão. E da prisão ele foi exaltado e foi colocado ali como governante de todo o Egito. José passou por 2 estados na vida dele. O estado de humilhação e o estado de exaltação. Assim também, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele, como diz lá em Filipenses, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, sendo achado em figura humana, se tornou servo de homens. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Desceu até a sepultura. José desceu à prisão. Jesus desceu à pior das prisões, a sepultura. Dizem por aí, né, que o coveiro é o melhor dos carcereiros, porque quando o coveiro prende, ninguém solta. Só que teve um que se soltou ao 3º dia. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E ali, quando ele ressuscita, cessa o estado de humilhação. E agora entra o estado de exaltação. E Jesus ressuscita. Jesus sobe. Jesus senta à direita de Deus Pai.
E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. José só governou o Egito. Jesus governa o mundo inteiro. Tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do seu domínio. Agora, Filipenses, capítulo 2, ele ainda completa. Ele diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas ele também diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer para você, o centro de tudo é Jesus. Eu quero dizer para você que aprenda com José a ser fiel a Deus em tudo. Assim como Jesus foi fiel a Deus em tudo, aprenda com José, aprenda com Jesus. E eu quero dizer a você que vale a pena entregar a sua vida para Jesus. Vale a pena buscar Jesus a cada dia. Vale a pena se render à palavra de Deus. Vale a pena se entregar aos propósitos, aos desígnios de Deus. Porque você estará dentro dos propósitos de Deus, de uma forma ou de outra. A Bíblia diz assim, que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. E alguém diz assim, mas pastor, como é que essa palavra se cumpre? Se a Bíblia diz ir de pregar o evangelho e tem gente que não se converte. A Bíblia diz ir de pregar o evangelho a toda criatura e tem gente que não se rende a Deus. Essa palavra está se cumprindo. Até mesmo naquele que diz que não quer a Jesus. Até mesmo naquele que rejeita Jesus. Porque você tem que completar o que a palavra diz. Ele diz, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa palavra se cumpre para salvar ou para condenar? E eu pergunto para você, você quer ser salvo ou quer ser condenado? Os planos de Deus vão se cumprir. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você achando que vai ou não, os planos de Deus vão se cumprir. E de que lado você vai estar? Daqueles que acreditaram, daqueles que tiveram fé, daqueles que cumpriram a palavra de Deus, daqueles que quiseram ter uma vida com Jesus, daqueles que olharam e disseram, Jesus, verdadeiramente Tu és Senhor, verdadeiramente Tu és Salvador, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Ou você vai estar do lado daqueles que rejeitaram a Cristo e receberam a condenação do seu próprio pecado. Você vai estar do lado daqueles que receberam a misericórdia, a graça, ou você vai estar do lado daqueles que receberam o juízo. Eu quero dizer para você, não existe terceira opção. Marcos 16, 15, 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu quero dizer para você. Eu quero que você me entenda. Tudo está no controle de Deus. E os planos de Deus não serão frustrados. Ou você está com aqueles que em vida confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ou você vai estar do lado daqueles que lá no futuro, mesmo condenados, eles vão ter que admitir, Jesus é Senhor. Eles vão ter que se dobrar ao joelho, vão ter que admitir, Jesus é Senhor. E vão ser condenados depois. Eu prefiro admitir agora. E quando eu admito que Jesus é Senhor, em outras palavras eu estou dizendo, eu sou teu servo, Pai.
Se Jesus é Senhor, eu sou servo. É isso que eu estou dizendo. Você quer servir a Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Dobre os teus joelhos, aonde você estiver. Não precisa de escândalo, não precisa de estardalhaço, não precisa de nada. Só precisa de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Só precisa de fé. Dobre o teu joelho com fé. Mas eu não estou preparado. Mas eu ainda tenho que mudar muitas coisas. Não, não pense assim. Ninguém está preparado, eu não estou preparado, ninguém está preparado. Quem transforma a vida de alguém é Jesus. Quem muda a vida de alguém é Jesus. Quem prepara alguém é Jesus. Ninguém está pronto. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Se você tiver fé e entregar a sua vida para Jesus, não vai importar se você está pronto ou se você não está. Ele vai te preparar. Ele vai te ensinar. Ele vai te transformar. Ele vai te salvar. Ele vai te guiar. Ele vai te santificar. Ele vai te limpar. Ele vai tirar de você o que não agrada a Ele. E vai fazer de você uma nova criatura para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, hoje foi pregado o Evangelho para você. E esse Evangelho exige de você uma decisão. Não tomar uma decisão já é uma decisão. Pense nisso. Fica com Deus, fica na paz. Nesse momento, eu quero convidar para estar aqui do meu lado o presbítero Anderson, para que nós possamos ministrar a ceia. Fique certo que eu vou estar orando pela tua vida, vou estar orando por você, pela tua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir ao presbítero Anderson nesse momento que fizesse uma oração por você que está nos ouvindo e que ainda não entregou sua vida para Jesus. Amém. Pai, vamos orar por aqueles que não fizeram aliança contigo, para que a tua palavra se cumpra no coração deles, para que eles sejam boas terras e possam, Senhor, realmente se arrepender dos seus pecados, que possam, meu Pai, saber que não há outra vida, não há outro caminho, não há outra verdade a não ser o Senhor Jesus. Ele é que nos leva para a vida eterna. É Ele que nos leva para do Pai. É o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Por isso, Espírito Santo, oramos a Ti para que você faça a Tua obra, para que o Senhor possa convencer essas pessoas, porque apenas somos meros cooperadores, Espírito Santo, do reino de Deus. Meros cooperadores. Apenas somos aqui um instrumento, mas esse instrumento que não faz milagre nenhum, esse instrumento que não salva ninguém, apenas ressoa quando se é tocado. E eu creio que o Senhor tocou esse instrumento hoje, através do pastor John, Espírito Santo. Então, faça que a tua palavra possa germinar nessas boas terras e possa multiplicar, seja 100 por 1, seja 60 por 1, ou seja 30. Porque a gente sabe que numa boa terra, seja qual for a multiplicação, sempre há salvação. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você que preparou a tua ceia aí, nesse momento, vamos pegar o pão, pegar o cálice. Amém. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tendo tomado o pão e dado aos seus discípulos, partido o pão e dado aos seus discípulos, disse: tomai e comei. Esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: bebei. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Estava dizendo outro dia que ai do Evangelho se Jesus não tivesse instituído a ceia. Porque por mais que um pastor, por mais que uma igreja se desvie do Evangelho, pregue outras coisas, mas ele é obrigado, pelo menos uma vez por mês, a pregar a palavra da cruz. Mesmo que ele não queira, mas pelo menos uma vez ao mês, ele é obrigado a pregar o Evangelho, a pregar a palavra da cruz. Eu quero dizer para você, meus irmãos, quão importante esse momento. Infelizmente, nós estamos separados. Ah, pastor, só podia fazer o culto de manhã, culto de tarde. Cada pastor conhece sua ovelha. Sabe muito bem quem comparece, quem não vai comparecer. Mas o mais importante, meus irmãos, é que estamos aqui. O mais importante é o ato que você está fazendo aí na sua casa. Se é de coração, se não é. Se você se esforçou para fazer. Ou se você não deu nem a mínima. Ah, o pastor não está vendo se eu estou ceando ou não. Estou nem aí. O mais importante é o ato que você está fazendo em comunhão com Deus. Porque não existe comunhão entre você e eu se não houver primeiro comunhão entre nós e Deus. Se não tiver comunhão entre nós e Deus, essa comunhão entre eu e você é frajunta, é falsa, é forjada. Primeiro tem que ter comunhão com Deus. É por isso que eu recomendo, se você nesse momento está se preparando para cear, que você reflita, peça perdão a Deus dos seus pecados, peça a Deus para restaurar toda comunhão, tudo aquilo que foi quebrado entre você e Deus, que você quebrou, porque Deus ele não quebra as suas alianças, mas o ser humano ele muitas vezes quebra, muitas vezes ele faz diferente daquilo que ele combinou, daquilo que ele contratou, daquilo que ele tratou. E por isso nós, antes de cearmos, sempre temos que ter o coração aberto para pedir perdão. Para dizer, Senhor, até mesmo se eu fiz algo que eu nem sei que fiz, eu te peço perdão. Porque pecamos por palavras, por obras, por pensamentos, como bem falou o presbítero antes no início do culto. O ser humano peca a todo momento, infelizmente. Mas temos que buscar a cada dia a não pecar. Temos que buscar a cada dia jogar o velho homem no lixo e fazer com que essa nova criatura que Deus transformou a cada dia prevaleça. E como é que eu vou fazer isso, pastor? Se alimentando do pão espiritual, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque esse pão aqui, que eu estou segurando, ele é um símbolo. Ele representa o corpo de Cristo. Mas você pode se alimentar do pão espiritual todos os dias. Do pão que desceu do céu. Do pão que aquele que come não morre, mas vive eternamente. Que é a palavra de Deus. Você pode se alimentar.
todos os dias e você, infelizmente, negligencia esse alimento. Então vamos buscar isso na nossa vida. Nesse momento, todos juntos vamos comer do pão. Obrigado, Senhor, por Senhor ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Todos juntos, tomando o cálice. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus bendito. Tu és um Deus amado. Senhor, nós te exaltamos, te adoramos. Pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos a cada dia nos reconciliar contigo. A cada dia, Senhor, nós queremos estar mais e mais unidos contigo. Não queremos nos achar espirituais, mas queremos buscar a cada dia sermos pessoas espirituais. Não queremos achar que somos fiéis a Ti, mas queremos a cada dia buscar ser fiéis a Ti e sabemos que é o Senhor que nos capacita a cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, porque ainda que não somos fiéis, mas a palavra diz que o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que esteve ouvindo a Tua palavra nessa noite. E que o Senhor possa receber aqueles que decidiram hoje entregar a vida a Ti. Que o Senhor possa recebê-los. Que hoje eu creio se tornam família de Deus. Abençoa, fortalece a cada dia, para que não desista desse caminho que é difícil. Porque sabemos que o evangelho verdadeiro é difícil. O evangelho falso é muito bom, é muito prazeroso, é risonho, é alegre, é leve. O evangelho verdadeiro tem um fardo para carregar. É suave, mas existe um fardo para carregar. Existe uma cruz para que cada um de nós tomemos a nossa cruz e possamos renunciar o nosso eu a cada dia. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa aqueles que decidiram hoje tornar a sua vida diferente e entregar a sua vida para Jesus. Abençoa e fortalece para que não desistam dessa caminhada, para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Até quinta-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir. Pode ficar preocupado que eu acho que eu estou Covid não, tá? Espirrei porque eu tenho rinite alérgica, desde de manhã está atacada. Depois que eu estava aqui me segurando já faz tempo já. Tu acha que me dá Covid? É. Misericórdia. Tu tem certeza? Se afasta aqui de mim. Não tem certeza de nada, né, meu irmão? Mas tô falando que hoje em dia ninguém pode espirrar, ninguém pode tossir, ninguém pode fazer mais nada. Só tem Covid, só tem Covid. O cara não tem mais rinite alérgica, o cara não tem mais alergia, não tem mais nada, né? Só Covid. Mas graças a Deus, né? A esposa dele já fez o teste, deu negativo, então a probabilidade é mínima, né? De estar, já deu negativo. Glória a Deus, né? Fica na paz, meus irmãos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém?